Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sétimo ano IEG3, espero que estejam todos bem prontos para a nossa aula de hoje. Hoje nossa aula de número 26 será a revisão para a nossa avaliação, tá bom? Então prestem bem atenção, peguem um lápis, caneta, certo? Caderno, para fazer as anotações para que vocês realizem uma excelente avaliação. Então vamos lá. Os conteúdos, tá? São os conteúdos que irão ser abordados na avaliação. Poema, denotação e conotação, modo imperativo, norma padrão, preconceito linguístico e os modificadores do verbo, que são os advérbios e as locuções verbais, tá? Então, vamos iniciar por poema, tá? O gênero textual, poema, que é um gênero pertencente ao gênero lírico da literatura, que geralmente é escrito em versos e estrofes, e sua finalidade é expressar um sentimento, uma emoção, um pensamento, né? O poeta ele está ali expressando seus sentimentos através do poema, da escrita, tá? Deriva do verbo grego, poieo, que significa fazer, criar e compor, tá? O número de versos em cada estrofe é livre, pode variar dentro do mesmo poema, tá? Então, não tem uma estrutura fixa, né? Fica livre para quem está compondo. Então, o poema ele é um conjunto de versos, certo? O verso é cada linha do poema, então, cada linha de composição, tá? É o verso. É dotada de um ritmo e cadência determinados. E o grupo de versos, certo? Ele vai formar uma estrofe. Então, um conjuntinho de versos vai formar uma estrofe, tá? Então, a estrofe vai ser aquele pedacinho lá que vai vir separadinho por uns espaços brancos, tá? Que é formado pelo conjuntinho de versos. Então, o verso é cada linha do poema, tá? E o conjunto de versos forma uma estrofe. Então, essa estrofe vai trazer o sentido completo no poema. As estrofes do mesmo poema são separadas uma das outras por um espaço branco, como falei para vocês. Temos também o ritmo, tá? No poema, na poesia. O ritmo do poema é a sucessão de sons fortes, sílabas tônicas, e sons fracos, que são as sílabas átonas, repetidas com intervalos regulares ou variados que vão dar musicalidade ao poema, tá? Então, o ritmo no poema, ele se dá a partir das sílabas, sejam mais fortes ou mais fracas. E a rima, né, que é bastante comum a gente encontrar nos poemas. Não, claro que não é necessário ter em todo poema, não é algo que deve ter obrigatoriamente, mas é bastante usado, tá? Para dar uma sonoridade, para dar um ritmo legal. E consiste em colocar palavras com sons iguais a partir da última vogal tônica, no meio, rima interna, ou no fim, quando é uma rima final, tá? No entanto, há poemas que não possuem rimas, certo? Esses poemas, eles são chamados de versos brancos, tá? Então, é bem comum nós encontrarmos rimas nos poemas. Os tipos de poema, tá? O poema, ele pode ser lírico, quando ele vem descrever os sentimentos e pensamentos do poeta, então ele é lírico. Ele vai ser épico, quando ele é focado em situações e entidades míticas e irreais, então ele vai tratar do mito e do irreal, né, do imaginário, então ele vai ser um poema épico. Ele vai ser um poema dramático, quando é formado através das falas dos personagens, né? Então, a gente remete à dramatização, o teatro, tá? Então, é formado através da fala dos personagens. E narrativo, quando ele vem descrevendo uma história, tá? Então, isso é um pouco aí do que nós vimos, né, já sobre o poema. Então, estou apenas revisando alguns fatos, alguns pontos mais importantes, tá, pessoal? Outro conteúdo que foi abordado também nas nossas aulas e estará na nossa avaliação é a denotação e a conotação. A conotação e a denotação são manifestações da linguagem
que estão relacionadas com os significados das palavras ou expressões de um enunciado. Então, as palavras, né, a linguagem, ela vai apresentar um sentido denotativo e um sentido conotativo, a depender do enunciado, a depender do contexto, tá? Então, ela vai expressar essas duas manifestações. Vejamos aí, ó. A denotação, ela vai trazer o sentido real, literal da palavra, certo? Vai ser o significado que é apresentado no dicionário. Então, lembrem-se, D de dicionário, D de denotativo. Então, a denotação é o sentido real da palavra, o sentido literal, conforme é posto no dicionário. Já o conotativo, vamos supor que é o C de criativo. Então, vai trazer o lado figurado da palavra. É como se eu pegasse a mesma palavra, em contextos diferentes, eu posso utilizá-la no sentido denotativo e no sentido conotativo. Então, o sentido denotativo é quando eu utilizo essa palavra no seu sentido real. Já se eu for utilizá-la no sentido conotativo, eu vou trazer um outro sentido para ela, um sentido figurado, um sentido subjetivo. Então, denotação, sentido real, conotação, sentido figurado. Então, vejamos aqui nos exemplos para ficar mais claro para vocês. A menina está com a cara toda pintada. Aquele cara parece suspeito. Então, observem aí que eu utilizei a mesma palavra, né, cara, em duas frases diferentes, com contextos diferentes, né? No primeiro exemplo, cara significa o quê? Rosto, né? Ele quer falar da cara, quando ele diz a menina está com a cara toda pintada, está se referindo ao quê? Ao rosto, né? Que realmente é aquele significado que consta nos dicionários. Já no segundo exemplo, quando diz aquele cara parece suspeito, essa palavra cara aí está relacionada ao quê? A uma pessoa, um sujeito, um indivíduo, né? A gente utiliza cara, tem um cara ali suspeito, né? Então, tem um indivíduo suspeito, tá? Então, eu trouxe já um outro sentido para essa palavra, tá? Vejamos outra frase aí também com a palavra cara. Marcos quebrou a cara. Se eu for levar essa frase no seu sentido real, no seu sentido literal, eu quis dizer o quê? Que Marcos sofreu um acidente, quebrou algum osso do rosto, né? Fraturou o rosto, né? Se eu for levar realmente no sentido real, no sentido denotativo. Porém, se eu for interpretar essa frase no seu sentido conotativo, que é comum nós falarmos, né? Fulano quebrou a cara. Eu quero falar o quê? Que fulano não se deu bem, né? Nesse caso aí, Marcos, ele não se deu bem. Ele tentou realizar alguma coisa que não foi satisfatória. Ele não conseguiu. Então, eu utilizo geralmente, nós utilizamos essa fala, né? Essa expressão quebrou a cara, para dizer que alguém não se deu bem. E não no seu sentido real, que é para dizer que quebrou o rosto, né? Então, sentido conotativo, né? Utilizei a palavra cara aí com o sentido figurado. Eu tenho também aí uma representação, né, da denotação e da conotação em imagens, né, na linguagem não verbal. Eu tenho aí o coração, né, da forma como ele realmente é, da forma real, podemos dizer assim, né? Então, eu tenho uma representação da denotação. E quando eu faço um coração com as mãos, eu estou representando o coração a partir de um símbolo, né? De um gesto, de algo figurativo. Então, eu vou ter aí uma representação conotativa. Então, não só podemos encontrar a denotação e a conotação na fala e na escrita, né? Mas também podemos encontrar em gestos. Nós vimos também o modo imperativo, tá, pessoal? O modo imperativo, o que é o modo imperativo? Observem essas imagens aí e vejam se vocês conseguem relembrar. Quando diz, ó, sai desse Facebook e vai estudar. Aí tem ali o megafone, onde tem palavras como compre,
use, faça isso, estude, vista, são palavras que estão dando o quê? Ordens, né? Súplicas, conselhos, podemos dizer assim. Então, esse dedo aí apontando quer dizer que estou dando uma ordem a alguém, né? Então, o modo imperativo é isso, tá? Vejamos aqui, ó. O modo imperativo, ele vai expressar uma ordem, ou um pedido, uma recomendação, um alerta, um convite, um conselho, uma súplica, tá? Ele vai expressar, através dos verbos, uma dessas coisas. No imperativo não existe a primeira pessoa do singular, eu, tá? Até porque eu estou dando algumas determinações. O imperativo é indeterminado em tempo. Supõe-se, como se trata de uma ordem, a ação se dará no futuro. Então, ele não determina tempo, tá? Como é uma ordem, supõe-se que é futuro. Vejamos aí alguns exemplos, ó. Não pise na grama. Eu tenho aí o modo imperativo, onde está dando uma ordem, tá? Então, tem aí essas imagens e aí tem a plaquinha na grama. Do outro lado tem aí, ó, vamos, corram, perdoe-me, eu lhe imploro. Por favor, diga-me onde fica esta praça. Organizem-se rapidamente. Faça o que eu digo agora. Então, são frases aí que estão utilizando os verbos no modo imperativo, tá? Relembrando que o modo imperativo, ele vem para dar uma ordem, fazer uma súplica, um convite, tá? Então, são verbos que vão indicar uma dessas coisas. Pessoal, espero que esteja ficando bem claro para vocês, tá? São conteúdos que já foram vistos, estou apenas revisando para vocês, tá? Então, vamos lá. Outro assunto foi a norma padrão. O que é a norma padrão? É uma regra que serve de padrão, de modelo para outras regras. Normalmente, se refere à norma que é estabelecida nas gramáticas normativas. A norma padrão é aquelas normas de acordo com a língua portuguesa, onde nós estudamos na escola. Então, o que é a norma padrão? É o nome que se dá à variedade da língua usada oficialmente e ensinada nas escolas, tá? Então, a norma padrão nada mais é que uma variedade da língua, tá? E é aquela, como falei, que é ensinada nas escolas, que nós estudamos ao decorrer da nossa vida escolar. Trata-se de uma convenção que tem por objetivo estabelecer um modelo de língua que possa ser compreendido por todo o país. Né? Então, é uma norma, é como se fosse uma regra, onde é compreendido por todos, né? Onde quer que eu esteja, com a variedade que seja apresentada, que haja comunicação aonde quer que nós estejamos. E nós temos a norma padrão, né? E dentro dessas normas, dentro dessas variedades linguísticas, nós temos o preconceito linguístico, tá? Que é uma forma de discriminação social, que consiste em julgar as pessoas a partir de como elas se comunicam, tá? Seja oralmente ou escrito. O parâmetro desse julgamento, que é a chamada norma culta, quanto mais distante dela, mais criticada e rebaixada é o falante. Tá? Então, quanto mais longe da norma padrão, da norma culta está as pessoas, mais elas sofrem e acaba acontecendo esse preconceito linguístico, tá? Que é julgar o indivíduo pela forma como ele se comunica, pela forma como ele fala. Nosso país é rico em cultura e as variantes linguísticas são prova disso. Para além dos sotaques, o modo de falar de cada região, que configuram as diferenças geográficas. Existem as variações socioculturais e situacionais. Então, nós temos uma infinidade de variedades linguísticas. No nosso país, principalmente, ele é riquíssimo em variedade linguística. Nós temos a variedade geográfica, né, que é de região para região, cultural, situacional, tá? Entre outras. É aceitável que haja diferenças,
O que não se deve ocorrer é a escolha de uma dessas variantes como a certa, e todas as outras sendo consideradas erradas ou de menor prestígio, como essa língua correta e é ensinada nas escolas e utilizada nos centros de maior importância econômica. Você pode imaginar como o preconceito vai muito além da língua. Então, é comum nós vermos, né, na literatura ou em palestras, em lugares de maior prestígio, né, a utilização dessa norma culta, dessa norma padrão. Porém, há infinidade de variedade linguística, o que não é errado, tá? É uma questão de adequação da fala. Então, a nossa língua, ela vai sofrer adequações, né? Adequação e inadequação de acordo com o contexto, de acordo com o ambiente em que a gente estiver inserido. Então, tem algumas variedades linguísticas aí, tá? Os tipos. Há diversos tipos de variações linguísticas segundo o campo de atuação. A geográfica, que está relacionada com o local em que é desenvolvida, por exemplo, as variações entre o português do Brasil e de Portugal. Isso não só acontece assim, em lugares mais distantes, mas também dentro da própria cidade, tá? Dentro de estados diferentes, tá? Então, vai ocorrer essa variedade geográfica. Por exemplo, a macaxeira aqui em outro lugar é chamado de aipim, em outro mandioca. Tá? O pão francês também tem suas variações de acordo com cada região. Vai ter uma nomenclatura diferente. Nós temos também as variações históricas. Ela ocorre com o desenvolvimento da história. Por exemplo, o português medieval e o português atual. Então, antigamente se falava algumas palavras, né, que acabou ficando em desuso. Hoje em dia, nós temos palavras atuais, tá? E a cada tempo, a cada ano vai sofrendo suas modificações e surgindo palavras novas e algumas vão ficando em desuso. Variações sociais, que são perseguidas segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, por exemplo, o morador jurídico e o morador de rua, tá? Então, são grupos sociais, variações, classes sociais diferentes, onde vai haver essa variação na fala. E a variação situacional, que ocorre de acordo com o contexto qual está inserido, por exemplo, em situações formais e informais. Temos também a gíria ou jargão, tá? É um tipo de linguagem utilizada por determinado grupo social, tá? A gíria é normalmente relacionada à linguagem de grupos de pessoas jovens, como skatistas, surfistas, rappers. Então, a gíria vai ser relacionada a grupo de jovens. E nós temos também o jargão, que ele está relacionado a um grupo de profissionais, né? Então, são expressões que são faladas a partir de um grupo de profissionais diferentes. Professores têm seus jargões, médicos têm seus jargões, tá? Então, são palavras que são utilizadas, expressões da linguagem própria desses profissionais, tá? Então, é chamado de jargão. E as gírias, como vocês já tanto conhecem, tem até alguns exemplos aí, ó. Pode parar de caô. Lembra daquela parada? Já é, meu irmão. Tô muito bolada hoje. Então, são exemplos aí de gírias. E também nós estudamos os modificadores do verbo, que são os advérbios e as locuções adverbiais. O que é um advérbio, professora? São uma classe de palavras que vão acompanhar os verbos, tá? Vão dando-lhe características. Além disso, eles também acompanham adjetivos e outros advérbios, tá? Então, são os advérbios. Os advérbios, eles vão ter vários tipos aí, tá? Então, são suas circunstâncias e os advérbios que são utilizados de acordo com cada situação, com cada circunstância. Eu coloquei para vocês essa tabelinha, tá? Com alguns advérbios e sua circunstância. Por exemplo, tempo. Quais são os advérbios que eu vou utilizar para indicar tempo? Ainda, agora, amanhã, à tarde, hoje,
tá? Então, são advérbios que vão indicar tempo. Quais são os advérbios que vão indicar intensidade? Bastante, muito, pouco, menos, mais, tá? Então, são advérbios que vão indicar intensidade. Lugar: abaixo, acima, dentro, fora, aqui, ali, tá? Vão indicar lugar. Modo: bem, mal, depressa, devagar, melhor, pior. Então, são advérbios que indicam modo. Temos também os advérbios de afirmação, que é sim, certamente, efetivamente, realmente, tá? Então, estão indicando afirmação. Dúvida: possivelmente, provavelmente, talvez, tá? São advérbios que são utilizados para indicar dúvida. E também temos os advérbios que são utilizados para indicar negação. Não, de jeito nenhum, de forma alguma e de modo algum, tá? Então, são alguns dos possíveis advérbios e suas circunstâncias, tá, pessoal? Não quer dizer que só tem esses, tá? Tem outros mais. Então, pessoal, essa foi nossa revisão da nossa avaliação. Espero que tenham compreendido, tenham revisado. Não se atenham apenas a essa revisão, revejam de novo, façam as anotações, voltem aos exercícios, tá? Para que vocês possam revisar bem direitinho e ter uma excelente avaliação. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula e arrase, brilhe, confie, foco, força. E tenham todos uma excelente prova. Boa prova para todos, boa sorte e até a próxima.